E este está sendo um momento histórico de alta para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. O Bitcoin quase em 69 mil dólares, quase batendo o recorde de 2021. Vou atualizar a análise gráfica, vou falar da análise dos dados macroeconômicos. Temos um evento nessa semana que pode mudar tudo, dependendo de como acontecer. Também vamos ter aí a análise do sentimento, vou atualizar o que está acontecendo, quais os sinais a análise de sentimento está dando, se é um momento bom para comprar ou não. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. Se você ainda não segue o nosso canal no Telegram, siga o link, vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo e também fixado no topo dos comentários. E então vamos aí falar da situação do Bitcoin, que tá batendo aí quase 69 mil dólares, galera. Pessoal, para vocês terem ideia, esse é o topo histórico do Bitcoin no momento, tá? Isso quer dizer que é o maior preço que essa criptomoeda havia atingido ou atingiu até o momento, tá? Se a gente voltar aqui no gráfico do Bitcoin lá para 2021, a gente vai ver que no dia 10 de novembro de 2021, o Bitcoin bateu exatamente 69 mil dólares. E agora ele está em 68.600 aproximadamente. Tá? Então ele está quase rompendo a máxima histórica. E isso é extremamente importante, não só do ponto de vista de fundamento, mas do ponto de vista da análise gráfica também. Vou explicar aqui nesse vídeo porque isso é tão importante. E galera, se o Bitcoin conseguir romper os 69 mil, meus amigos, a coisa muda, tá? Mas bem, vamos atualizar aqui começando pelos tempos gráficos menores para tentar ver a perspectiva de mais curto prazo, né? Eu havia falado aí desde sexta-feira, eu vinha alertando que havia um triângulo ascendente no gráfico de 1 hora do Bitcoin e que existia uma enorme probabilidade dele ser rompido. Ele foi rompido aí ontem de noite, no domingo, né? Depois que eu gravei o vídeo, eu estava gravando o vídeo, ele já começou a romper ali e já bateu aí, dá para considerar que ele já quase chegou no alvo, tá? O alvo desse triângulo ascendente do Bitcoin aqui no 69 mil dólares, tá? Eu projetei errado aqui, né? Desenhei ele errado também, fiz tudo errado aqui agora. Mas enfim, o alvo ali na região dos 69 mil dólares e o Bitcoin praticamente já bateu esse alvo. E aí, Tainan, será que agora sobe mais? Tem algum padrão gráfico indicando que ele vai subir mais? E galera, eu tenho que dizer que agora ele tá chegando a um ponto que do ponto de vista gráfico, pode ser uma barreira, tá? Isso quer dizer que talvez ele não continue subindo aqui nas próximas horas ou dias, muito além do preço em que ele está, tá? Não tô dizendo que é impossível, tá? Senão daqui a pouco vai ter gente falando que Tainan falou que não ia subir e subiu. Né? Só estou alertando pelo seguinte, agora a gente tem uma barreira psicológica enorme, que são os 69 mil dólares, galera. 69 mil dólares, tá? Que é o preço mais alto que ele atingiu. E do ponto de vista aí da análise gráfica, é uma resistência, tá? Mas não tem 3 toques, mas é o topo histórico. É o maior valor que a moeda já atingiu, tá? Se a gente voltar aqui o gráfico do Bitcoin e ver outros momentos em que ele rompeu o topo histórico, né? Ver, por exemplo, lá em 2020, que era o dia que rompeu, galera, eu estava tradando o mercado, eu estava acompanhando o mercado o tempo todo, tá? Então, eu estava aqui quando o Bitcoin rompeu o topo histórico lá em 2020. E galera, se a gente olhar aqui, 2020 e 2017 também, tá? Só para falar com vocês isso. Eu vi 2 rompimentos de topo histórico aí do Bitcoin acompanhando de perto, tá? Acompanhando ali cada detalhe. E galera, em 2020 eu lembro muito bem disso, que o Bitcoin enrolou ali quando ele chegou no topo histórico, tá? O topo histórico dele ali naquela época era 20 mil dólares. Ele foi lá. E quando ele chegou perto aqui dos 20 mil dólares, e chegou ali por volta dos 19, ele fez uma correção, e não foi no gráfico, aqui pode parecer uma correção pequena hoje, né? Mas se a gente fizer aqui percentualmente, foi uma correção ali de 15%, foi de 17%, tá? Eu lembro disso, isso aqui, galera, liquidou uma galera que estava apostando na alta, tá? Então, vocês vejam que é uma resistência, assim, o topo histórico costuma ser uma barreira que impede que o ativo continue subindo direto. Não quer dizer que ele vai despencar, mas que pode haver armadilhas, tá? Porque é uma resistência. E depois ele foi lá, chegou de novo ali nos 20 mil dólares e caiu, né? Essa outra, a segunda queda aqui foi mais branda, tá? Foi uma queda aí de 11%, mas ainda assim, galera, isso daqui pode acontecer, porque agora a gente chegou num ponto que temos resistência. Até então a gente não tinha resistência forte, agora a gente tem um ponto importante, tá? E também temos que ver aqui outro momento em que o Bitcoin rompeu o topo histórico, que no caso foi lá em 2016, se eu não me engano, tá? 2017, né? Deixa eu ver aqui, tem que voltar aqui no gráfico da Bitstamp,
Bitstamp, né? Porque lá é que eu vou encontrar aqui esse histórico maior, tá? BTC USD da Bitstamp. Esse aqui é o gráfico que tem aí um dos maiores históricos do Bitcoin, porque essa corretora Bitstamp é uma corretora europeia e bem mais antiga, tá? E se a gente voltar aqui para ver, o Bitcoin em 2014 ele fez um topo histórico ali nos $1.000 aproximadamente, né? Um pouco mais de $1.000 e ficou ali um tempo parecido, né? Em torno de 3, 4 anos ali no bear market. E aí quando o Bitcoin voltou, galera, para romper o topo histórico, olha o que aconteceu. Olhem essa armadilha aqui que ele fez para o pessoal que estava ali tentando operar o rompimento de topo histórico, que estava empolgado. Ele bateu ali no topo histórico e caiu, tá? E foi uma queda forte também, uma queda brutal que ele fez ali de 32%. Tá certo que naquela época ele era muito mais volátil do que é hoje, né? Então, talvez uma queda de 32% aí não faça muito sentido, mas foi de uma hora para outra, tá? E depois, de novo, ele fez a mesma coisa. Inclusive, em 2017, quando ele havia rompido ali, ele voltou e caiu, tá? Ele fez uma queda ali de aproximadamente 30% logo após romper o topo histórico. Naquela época, o Futures não era tão popular, mas já existia em corretoras como a BitMEX, tá? Que era muito antiga aí no mercado de Futures. Então, a liquidação rolava solta nesses movimentos aí do Bitcoin. E o que eu estou mostrando aqui, galera, é só para alertar vocês. Agora temos uma barreira gráfica no Bitcoin, tá? Agora chegamos em um ponto em que o Bitcoin pode corrigir, mesmo que não seja o fim da alta, ele pode, tá? Porque as últimas vezes em que a gente teve aí o Bitcoin chegando no topo histórico, ele fez movimentos ali de surpresa, tá? Tainan, tem algum padrão gráfico agora indicando alta? Não temos, tá? Para mim, a alta agora, para ele dar um movimento acima disso aqui, ele vai ter que romper o topo histórico. E aí, galera, já vou adiantar para vocês, tá? Se romper o topo histórico, que são $69.000, ele simplesmente não tem resistência no caminho, tá? Isso aí vai ser o bull market de fato para todo o mercado, porque se ele romper aqui $69.000, vejam, não tem nada de resistência na frente do ponto de vista gráfico. Ele pode subir aí, sei lá para quanto, tá? Então, tem essa situação e vou dar um exemplo para vocês aqui de outros momentos em que isso aconteceu, tá? Um momento que isso aconteceu foi ali por volta de 2020, como eu já mencionei. E olhem aqui, depois que ele rompeu o topo histórico dos $20.000, meus amigos, ele simplesmente disparou, tá? Ele saiu da região dos $20.000, chegou a 64, 69 ali, tá? Então, foi uma valorização rápida e muito forte. A mesma coisa se a gente voltar aqui, quando ele rompeu o topo ali da região de um pouco mais de $1.000, lá em 2017, tá? Ele fez uma valorização após isso de 1.400%, 1.500%, galera, 1.600%, tá? Então, só mostrando para vocês aqui que o Bitcoin agora está num ponto decisivo. Se ele conseguir passar acima, romper para cima os $69.000, meus amigos, ele vai disparar, tá? Porque não tem nada que segure ele ali acima, a não ser algum evento mas tem que ser muito inesperado para conseguir segurar o Bitcoin quando ele está subindo forte, tá? Então, essa é a minha visão do gráfico. Agora eu acho que a gente tem que ter cautela, porque o mercado, agora sim eu vejo um risco de uma correção, tá? De talvez uns 5, talvez uns sei lá, 10%. A gente tem que ver ali o mapa de calor da High Block para ver ali onde tem liquidez abaixo, para ver onde ele poderia corrigir, né? Mas do ponto de vista de gráfico é isso, tá? Magnífico que a gente está tendo hoje. Eu tenho que ver aqui também e falar do mercado americano, né, galera? Tainan, mas Bitcoin não tem nada a ver com o mercado americano. Galera, se vocês olharem aqui com calma, vocês vão ver que o mercado americano é outro que está subindo aí nos últimos tempos e está dando suporte para essa subida do Bitcoin, tá? Porque dificilmente você costuma ver o Bitcoin subindo forte quando o mercado americano está caindo forte, tá? É muito improvável isso, principalmente agora com esses ETFs de Bitcoin que conectaram de fato o Bitcoin aos investidores estadunidenses, os investidores americanos, tá? Que, cara, é muito difícil o Bitcoin performar muito diferente do mercado americano, tá? Ele é um ativo de risco, assim como a maioria das empresas que estão no SP500, né? É mais arriscado do que elas. Mas enfim, galera, na minha visão, essa semana a gente vai ter um evento complicadíssimo para o SP500, que são falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, depois de amanhã, e na quinta-feira também. E isso me preocupa um pouco pelo seguinte, pessoal. Todos os mercados estão bombando, tá? Na última semana, o último dado de inflação
veio ali dentro do esperado, então isso aí reforçou ainda mais aquele sentimento otimista do mercado. Só que isso é complicado pelo seguinte, se os mercados sobem, como está acontecendo aí com as bolsas americanas, a Nvidia nem se fala, né, galera? A Nvidia, que é uma empresa aí que está listada nas bolsas americanas, tem subido aí sem parar nos últimos tempos também. E, galera, quando a gente tem valorização de ativos de risco, como a gente está vendo aqui, isso significa que as pessoas, em tese, estão ficando ou se sentindo mais ricas lá nos Estados Unidos. Tá? Se as pessoas começam a se sentir mais ricas porque a criptomoeda que ela comprou subiu muito, ela não precisa trabalhar mais, isso começa a gerar escassez de mão de obra, as pessoas começam a gastar mais. Isso tende a retroalimentar o ciclo inflacionário. Então, na minha visão, o Jerome Powell ele é uma pessoa que não deve estar gostando de ver essa subida do mercado agora, porque isso pode atrapalhar o combate à inflação aí nos próximos meses se continuar. Tá? O mercado aquecendo desse jeito é complicado, porque aí a inflação tende a voltar. Em algum momento nos Estados Unidos, a inflação volta, o Fed acaba sendo obrigado a manter os juros altos por mais tempo. Tá? Então, eu penso que ele pode falar duro na próxima quarta-feira. E hoje a gente não teve nenhum evento aí macroeconômico importante, né? Mas amanhã, galera, a gente vai ter dados aí de PMI do setor de serviços, tá? Então amanhã a semana já começa a esquentar, o mercado americano pode começar a ficar mais volátil. E depois de amanhã, meus amigos, quarta-feira é um dia complicado, tá? Porque a gente vai ter variação de empregos privados aí, ADP, a gente vai ter oferta de empregos de horas, são dados macroeconômicos que mostram como que está o mercado de trabalho americano, e a gente vai ter depoimento do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que a gente não sabe o que pode falar. Ele pode endossar a narrativa de que os juros vão cair em breve, ou pode ser duro e falar, olha, não, tá? Não vai cair agora, não vai cair em março, talvez não vai cair em junho. Ele pode falar igual ele falou na última reunião, a gente não tem pressa, tá? Para cortar os juros. Se ele falar alguma coisa assim, pode não só assustar o mercado, como ser um motivo para o mercado realizar lucro. A gente tem que lembrar que o mercado aí já está subindo há uns bons meses, o sentimento do mercado está eufórico, inclusive das criptomoedas, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, tá? Então, assim, quarta e quinta-feira a coisa pode ficar feia. Por que quinta-feira? Porque também ele vai dar depoimento na quinta-feira, tá? Então ele pode aproveitar essa aparição pública dele para mandar uma mensagem para o mercado e falar, ô mercado, abaixa a bola aí, para de subir um pouquinho, que senão eu vou ter que manter esses juros altos, tá? Então é uma situação. E na sexta-feira a gente vai ter dados do mercado de trabalho aí, payroll. Galera, essa semana tende a ser uma semana quente e isso aqui me preocupa em relação ao Bitcoin, porque dependendo do que o Jerome Powell falar ali, meus amigos, ele pode acabar com essa festa que a gente está tendo aí nos últimos dias. Não estou dizendo que o Bitcoin vai morrer por isso, mas poderia ter uma correção, tá? Então, reforça aqui essa narrativa, essa possibilidade de correção. E uma das coisas que mais está me preocupando nesse momento é isso daqui, galera, indicadores de sentimento, tá? O Fear and Greed Index, galera, está em 90, meus amigos. 90, tá? Um dos níveis mais altos da história e desde 2021 que ele não chega num nível desse. Tá? Então ele está muito alto, 90, meus amigos. Vou mostrar aqui para vocês a série histórica. Tá? Fear and Greed Index, para quem não sabe, é um indicador de sentimento que mostra aí como o mercado está, se ele está eufórico ou com medo. E aqui está marcando ganância extrema, ele está em 90, galera, 90. O limite dele é de 0 a 100, ele está perto de 100. Tá? Então a ganância do mercado está muito alta. Olha onde nós estamos aqui. Aliás, eu acho que ele nem está mostrando direito, tá? Mas a gente está aqui em 90, ó, nessa linha aqui, 90, e às vezes em que ele bateu ali foi 25 de junho de 2019, foi um topo do mercado, ali por volta de fevereiro, abril de 2021, tá? Março de 2021, final de 2021 também, ele estava um pouco mais abaixo, então assim, a gente agora tá mais, o mercado está mais eufórico do que quando o Bitcoin estava ali no topo histórico, quando ele chegou ali de fato, lá em novembro de 2021, tá? Então isso aqui não é bom. Isso é um sinal de que as pessoas estão muito eufóricas, muito positivas em relação ao mercado e geralmente isso acontece no topo. Tá, então quer dizer que é para vender tudo porque agora vai cair. Não, esse indicador aqui, ele não é um indicador preciso de bateu a ganância hoje, então hoje vai cair. Tá? Ele costuma demorar um pouco para fazer efeito, mas ele é bom em sinalizar topos e fundos no mercado. De acordo com esse indicador aqui, a gente agora estaria em um topo porque a gente chegou em 90, né, que é um dos níveis mais altos aí, próximo da ganância máxima que esse indicador mede.
E indo aqui para análise de sentimento de curtíssimo prazo, a gente tem uma continuação daquele movimento que eu mencionei ontem no vídeo, tá? A gente tava vendo ali o pessoal começando a shortar, né? É o pessoal falando da tal correção, tá? Tem muita gente falando, vai ter a correção agora, vou shortar. Eu acho arriscado fazer isso nesse momento, tá? Eu esperaria um padrão gráfico, pelo menos, ou uma mudança nos indicadores de sentimento de curto prazo, como é o caso do TRDR. Mas o que eu estou vendo aqui é o que a gente já tinha visto, tá? Long short ratio caindo e open interest subindo. Mostra que as pessoas estão abrindo posições shorts. Enquanto isso aqui, essa tendência continuar, o pessoal continuar nessa de, vamos abrir um short aqui para apostar na correção, as baleias vão continuar jogando o mercado para cima contra essas pessoas. E diga-se de passagem, liquidaram muita gente hoje, tá? Então, é uma situação aí complicada para o Bitcoin e principalmente para as pessoas que estão apostando em queda, tá? Aqui no Liquidation Rich Map de 7 dias, a gente vê que o Bitcoin pegou a liquidez que estava acima, se acumulando na região dos 67 mil, 68 mil dólares, tá? Então, consumiu a liquidez que estava acima. O mapa de calor mostra muita liquidez abaixo, principalmente na região dos 55 e na região dos 59 também. Então, poderiam ser pontos aí para correção do mercado. Mas ali na região dos 55 mil dólares, eu tenho minhas dúvidas se ele vai. Pelo seguinte, pessoal, quando a gente olha aqui o mapa de calor do Bitcoin, a gente vê que ele subiu bastante, aí veio subindo depois que o pessoal abriu posição comprada e ficou com a liquidação em 55, tá? Então essas pessoas podem ter fechado suas posições aí que estavam muito alavancadas e talvez a gente não tenha tanta liquidez no 55, mas aqui no 59 a liquidez começou a se acumular mais ali depois que o Bitcoin fez esse movimento de alta, 60, tá? Então, se a gente tivesse uma correção, eu veria a possibilidade de ela ser ali na região dos 60 mil dólares por aí, tá? E o que muita gente fica se questionando é, não, mas o Bitcoin está subindo forte hoje, batendo topo histórico. Cadê as altcoins? Né? As altcoins não estão subindo tanto. O que está acontecendo? Né? É simples, pessoal. Geralmente, quando o Bitcoin sobe, ele suga o dinheiro do mercado e as altcoins costumam ficar meio paradinhas. Tá? Não, uma ou outra sobe, mas a maioria não sobe. Um momento bom para as altcoins é quando o Bitcoin fica parado. Aí a gente consegue ver várias altcoins explodindo, subindo rápido. Tá? Mas no momento, enquanto o Bitcoin não parar de subir e der uma estagnada, fica difícil aí a gente ver as altcoins em um cenário muito otimista e ótimo, tá? Como eu tinha falado na sexta-feira, a out-season está chegando, mas a gente precisa de o Bitcoin mais estável, tá? Se ele ficar subindo, ele não deixa as altcoins subir, tá? E vou passar rapidamente aqui naquelas altcoins que eu já vinha falando nos últimos dias, tá? Lunk tá parada hoje, né? Bitcoin subindo, ela para. GRT, que eu comentei aí, é uma das moedas aí que eu falei que eu vi uma oportunidade de trading. Tá parada também, tá? Mas tá indo buscar o alvo, continua ali na trajetória. OP, que eu havia comentado também, tá ali dentro do triângulo ainda, tá? No sábado ela começou a iniciar um rompimento, mas ela voltou ali para dentro do triângulo. Mas esse gráfico aqui tá promissor, tá? Eu acho que na hora que o Bitcoin parar e dar uma estagnada e o pessoal for procurar altcoins, é uma aí que tem tudo para dobrar de valor em um espaço de tempo aí de semanas, tá? Ou talvez até dias. Aí vai saber, né? O altcoin às vezes costuma se movimentar muito rapidamente, tá? Outra que eu não posso deixar de atualizar é a Cardano. Cardano, galera, tá quase ali no alvo, né? Hoje, inclusive, ela chegou a bater em 79 centavos, tá? Então, o alvo é ali nos 85, mais ou menos, tá quase no alvo, tá? As moedas aí estão subindo sem parar. A Cardano foi uma das poucas aí que conseguiu performar bem hoje com essa subida do Bitcoin, tá? BNB, vamos ver aqui o que tá acontecendo com a BNB. BNB tá ali tentando, né? Ela já bateu o alvo de um padrão, ela tá um pouco parada ali. Por enquanto não tem padrão novo, mas se ela conseguir romper ali os 430 dólares, ela forma um pivô de alta e pode dar continuidade ao movimento, tá? Ethereum também, não posso deixar de falar que é a que o pessoal mais gosta, né? Em termos de altcoin. E a Ethereum, meus amigos, ela tá aí fortinha também, tá? Menos que o Bitcoin, mas não tem aí uma resistência próxima agora. Ela acabou de romper a resistência ali dos 3.600 dólares, então a próxima resistência forte para ela seria nos 4.000, tá? Então, se o Bitcoin continuar essa subida aí, principalmente se ele der uma parada, ela pode subir mais um pouco aí, tá? Então, essa é a situação que eu tô vendo no mercado, pessoal. No mais, eu desejo a todos aí um excelente final de segunda-feira, né? Uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.